Olá, crianças! Hoje eu vou contar mais uma história para vocês, tá bom? E a história começa assim. Era uma vez um menino chamado Pedro. A casa dele era pertinho da praia. E o Pedro, o que ele mais gostava de fazer era navegar. Então, todos os dias de manhã, quando ele acordava, ele arrumava o quarto dele, esticava o lençol na caminha, deixava bem esticadinho. E logo depois, ele descia para fazer o que ele mais gostava. Vocês sabem o que ele mais gostava de fazer? O que ele mais gostava de fazer era ler. Era ler. Ele gostava de ler histórias sobre navegação. E ali ele ficava um bom tempo sentado no sofá. Ele lia, relia, via as imagens, via as letrinhas. E quando ele acabava de ler, ele já estava doidinho para ir para a praia. Para ir para a praia, pegar o seu barquinho e começar a navegar. Mas antes disso, ele teve que ir lá no quarto dele. Ele foi lá no quarto dele, no armário, para poder pegar o chapéu de marinheiro que ele tinha lá. Afinal, para navegar, um bom navegador tem que ter um chapéu, não é? E ele pegou o chapéu dele, abriu o armário, pegou o chapéuzinho dele, colocou na cabeça e desceu as escadas correndo. E já foi logo em direção à praia. Quando chegou lá na praia, ele começou a procurar o barquinho dele, que ele não estava encontrando o barco. Como que ele poderia navegar sem o barco? Até que ele olhou para o lado e lá ele avistou. O barco estava lá paradinho, mas ele estava tão ansioso que ele não estava conseguindo enxergar. Aí, o barco estava lá. Olha o barquinho dele lá paradinho esperando. Ele não perdeu tempo. Ele correu, entrou no barco e começou a navegar. Que era o que ele mais gostava de fazer. E ele navegava, olha, para lá e para cá. E subia as ondas, e descia, e subia e descia, E ele ia observando tudo que estava ao redor. E ele aproveitava para cantar assim, O marinheiro foi para o mar, para ver o que podia avistar, Mas tudo o que podia avistar, não era mais do que o azul fundo do mar, De repente, o tempo começou a mudar, começou a escurecer, umas nuvens bem escuras surgiram do nada. O tempo começou a mudar, o mar que estava bonzinho, que estava calmo, começou a ficar agitado, e o barco ia para um lado e para o outro. Pedro começou a ficar preocupado, porque ele não estava conseguindo guiar o barco direito. Ia para um lado e o barco rodava. De repente o barco bateu, olha, numa rocha e perdeu a ponta. O barco sem ponta, aí que ficou mais desgovernado ainda. E ele tentando, e o mar agitado, vinha as ondas altas, e a onda descia, o mar descia junto, quase entrava numa volta, e rodou, coitado do Pedro. Pedro começou a ficar desesperado, e o mar, bateu a outra ponta, quebraram-se as duas pontas. E esse dia eu acho que o Pedro, ele não estava com muita sorte não. Sabe por quê? Porque começou a trovejar e veio um raio, gente. E o raio caiu e bateu, sabe onde? Justamente na vela do navio. E o navio começou... E o navio começou a afundar. Pedro, que não era bobo, pulou do navio e começou a nadar. Ele já estava quase sem fôlego, mas ele manteve-se firme. Nadou. E conseguiu se salvar. Ele chegou na beira da praia. Quando ele chegou na beira da praia, ele parou para descansar. E olha, ficou muito feliz porque ele conseguiu se salvar. Mas você sabe por que ele conseguiu se salvar? Não? Porque ele nadou? Porque ele sabia nadar também. Mas não foi só por conta disso, não. Sabe por quê? Porque ele era um menino prevenido, muito prevenido. E sabe o que ele tinha com ele? Vou mostrar para vocês. No barco dele tinha,
um colete salva-vidas. E ele colocou esse colete, mergulhou e aí, ó, nadou e conseguiu se salvar, porque o colete ajuda muito. É para isso que serve o colete salva-vida, para as horas de emergência. Será que se o Pedro tivesse sem esse colete, ele conseguiria se salvar? Então vocês já sabem, quando for para o mar, tome cuidado, tá bom? Use sempre um colete salva-vida ou então aquelas boinhas. E fique sempre próximo de um adulto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. Eu gostei. E eu acho que o final da história foi bem legal. Afinal de contas, o Pedro conseguiu se salvar, não é? Um beijo. Tchau.